ou eu preciso achar algum lugar para colocar o dinheiro que sobra todo mês. E aí comecei a pesquisar, comecei a ver vários tipos de forma de rendimento. O terreno, por exemplo, que foi na época dos meus pais, dos meus avós, que eles compravam o terreno a 5.000 e uma bicicleta, hoje eles estão vendendo terreno a 500 mil, né, com casa, então, mais de 1 milhão. Então, não é mais uma coisa viável para uma pessoa da minha idade ter essa condição de compartilhar e conseguir crescer o investimento com isso. Então, eu comecei a pesquisar. Então, desde 2019, eu entrei nesse mercado cripto através de um aplicativo de teste da XP. Testei, brinquei, comprei Ethereum a R$ 700 na época. Hoje já está mais de 17 mil, só que era de simulação. Então eu perdi, só tinha o dinheiro, estava testando, mas foi um crescimento muito bom. Depois eu fui entrando aos poucos no mercado cripto e comecei a entender um pouco mais. Nesse ano, eu fiz uma apresentação para o meu time internamente aqui. Eu faço parte do time de segurança da informação. E nesse time, eu comecei a perceber que muitas pessoas, mesmo que já conhecessem, tinha muito mito, coisas do tipo, putz, isso aqui deve ser pirâmide, isso aqui não é confiável, isso aqui pode falir. Muito por desinformação que é gerada no meio do mercado, né? Então comecei a estudar, fiz uma apresentação para eles e eles falaram: cara, isso daí é uma boa ter, você consegue explicar e mostrar para eles o porquê é interessante esse mercado. Começando desde já avisando que isso aqui não é uma recomendação de investimentos, como vocês veem em todos os vídeos. Isso aqui é simplesmente para ensinar vocês a entender melhor. E se no futuro vocês um dia forem mexer com isso, vocês já têm essa visão de macro. Vai ser uma visão macro, não vou conseguir entrar nos mínimos detalhes. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre a história do dinheiro. Vamos começar lá nos primórdios. Então, para que o dinheiro foi criado, tá? O dinheiro ele foi criado para ser uma unidade de conta, também como uma reserva de valor e um meio de troca, tá? É, O volume está baixo? O volume está baixo para todo mundo? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Melhorou agora? Beleza. Agora melhorou? Beleza. Qualquer coisa vocês vão me avisando aqui que eu vou tentando dosar, tá? É, Então, para que foi criado o dinheiro, né? Ele foi criado como uma unidade de conta, né? Então, o pessoal, quando eles iam trocar as coisas, na época do escambo, chegava uma pessoa e trocava uma pedra por uma conchinha. Aí a pessoa falou: putz, mas quem disse que isso aqui está justo? A minha pedra eu demorei 3 horas para achar ela na caverna. A tua concha você achou em 10 minutos na praia. Então, como que isso é justo? Então, foi criado para uma unidade de conta como uma reserva de valor. Então, ao longo do tempo, foi tendo essa necessidade de você ter dinheiro guardado para você poder conquistar coisas. Então, se eu tivesse várias pedras, eu conseguiria trocar por um pedaço de árvore, madeira, para poder fazer uma casa. E assim foi acontecendo. E também para facilitar o meio de troca. Então, aí foi criado o dinheiro. Se a gente pega aqui a parte histórica, então, mais ou menos 6.000 antes de Cristo, você vê que foi criado uma espécie de escambo de pedras mesmo. Então, era pedra com concha, era pérolas, qualquer coisa que a gente encontrava, a gente conseguia trocar nessa época. E aí foi evoluindo e começaram a se trocar por animais. Então, eu tenho uma vaca e eu preciso de uma ovelha, porque eu quero, sei lá, usar a lã. Então, eles trocavam para conseguir ter o que cada um precisava e sempre foi um por um, né? Nunca foi assim, me vê 2 ovelhas por uma vaca, né? Porque a vaca é maior. Então, tudo dependia da necessidade. É,
Depois, mais um tempo veio o ouro, então eles acharam o ouro e o ouro se tornou principalmente a reserva de valor. Por quê? Porque animais você não dura para sempre. Então, por mais que você tivesse a facilidade da troca e pudesse fazer um escambo ali, você não conseguiria guardar isso por muito tempo, porque é perecível. Depois já veio as moedas, que vinham do ouro mesmo, então eles já cunhavam as moedas. Depois, mais para frente já, veio dinheiro em papel, tá? Em 812 é, depois de Cristo. Aí, em 1928, cartões de crédito. 1994, primeiro dinheiro digital. E aí sim, a transação digital. Hoje, muitas pessoas nem andam com dinheiro na carteira. Faz muito tempo que eu não ando com dinheiro na carteira. É só cartão de crédito e transferência bancária ali via aplicativo, né? Então, é, antigamente já existia o dinheiro digital. Então, quando o pessoal fala, criptomoeda é o dinheiro digital. Não. Criptomoeda é um dinheiro criptográfico, de criptografia, que foi surgir lá em 2009 com o Bitcoin. Aqui é uma diferença entre o ouro e o Bitcoin. Por que essa diferença? Porque hoje em dia as pessoas existe um grupo de pessoas que defende muito que o Bitcoin vai ultrapassar o ouro como reserva de valor, justamente por causa dessas três coisas aqui. O ouro você não consegue fazer um troco miúdo, então você tem um ouro, você tem um ouro. Se você começa a particionar muito, ele vira pozinhos, pozinhos, pozinhos e fica muito difícil de você contabilizar aquilo, tá? Já o Bitcoin, você tem várias unidades após a vírgula. A questão de grandes volumes. Então, principalmente na época dos impérios, quando os governos precisavam trocar, né, as monarquias trocar dinheiro, ia barcos e barcos com vários ouros, né, dentro do barco por meio do oceano. Aí, o que acontecia muitas vezes, o navio se perdia, né, e afundava, e aí você tinha que gastar dinheiro para recuperar aquele dinheiro. Então, às vezes, nem era viável o custo que você ia ter para você conseguir recuperar aquele dinheiro, principalmente com a falta de tecnologia que tinha na época. Então, o Bitcoin também não tem essa representação física. E a falsificação. Não sei se vocês já viram muitos filmes de piratas e tudo mais, que o pessoal chega e mordia as moedas de ouro para ver se realmente era ouro. É exatamente a mesma coisa. Existia muita falsificação. O pessoal às vezes criava moedas de cobre e banhava só em alguma coisa de ouro, ou só pintava. Então o pessoal sempre tentou e até hoje tenta se fazer a falsificação, até nos dinheiros digitais, né? Pix e tudo mais, a gente sempre vê notícias novas de fraude, ainda mais a gente aqui na ClearSale. Já o Bitcoin ele não tem esse problema, porque ele tem o registro público daquela moeda. Então todas as transações são públicas. A gente consegue abrir na transação e ver cada transação que está acontecendo. E como essa transação ela é validada, você não consegue falsificar. Porque para você falsificar, você precisa de ter um consenso de 51% de todas as pessoas que mineram o Bitcoin falar que aquilo foi verdadeiro. Então, 51% das pessoas precisam estar erradas, o que geralmente não acontece, porque para uma transação ser falsa, alguém conseguir falsificar, ela vai estar atrapalhando aquela mineração da pessoa e a gente vai falar disso mais para frente. Então, falando sobre o nascimento do Bitcoin, ele nasceu, na verdade, em 2008, foi quando foi feita a ideia do Bitcoin. Logo depois do crash da Bolsa Americana e tudo caindo, o pessoal criou o que a gente chama de Satoshi Nakamoto, é uma pessoa, criou o Bitcoin, o white paper, né? E esse white paper, ele criou e colocou tudo o que teria no Bitcoin, a criptografia e tudo mais, e colocou, disponibilizou num fórum de tecnologia, né? Aí teve a repercussão e ele lançou a primeira release do Bitcoin em 9 de janeiro de 2009. E já no dia 10 de janeiro de 2009, a primeira pessoa publicou no Twitter que estava rodando um nó de Bitcoin na sua casa, que era o Ralphin. Hoje, muitas pessoas falam que o Ralphin podia ser o Satoshi Nakamoto e tudo mais, porque hoje a gente não conhece o Satoshi Nakamoto, tá? Então, muitas pessoas falam, como que esse cara foi o primeiro a rodar? Muita gente atribui a ele como se ele fosse o dono do Bitcoin, tá? O criador. A primeira transação com Bitcoin foi no dia 12 de janeiro de 2009, onde a carteira 1, que é a carteira do Satoshi Nakamoto, enviou aqui 50 Bitcoins
tá? Para o Ralphin, aquele cara do Twitter, no dia 12 de janeiro de 2009. Então, essa aqui foi a primeira transação. Então, a transação você sempre vê que ela vem aqui, quanto que foi e para quando que foi dividido. Então, o Satoshi tinha 50 bitcoins, ficou com 10 e deu 40 para o Ralphin. É, e o marco mais importante na história do Bitcoin, que é comemorado até hoje, foi o cara que comprou pizzas com Bitcoin. Esse cara gastou 10 mil Bitcoins na época, em 22 de maio de 2010, para comprar duas pizzas. O que hoje equivale em reais, basicamente 3 bilhões de reais, né? E aí muita gente fala, não, esse cara perdeu muito dinheiro, esse cara não fez certo. Só que se ele não tivesse feito isso, o mundo não tinha olhado para o Bitcoin. Porque essa foi a primeira compra física que aconteceu com o Bitcoin. E como que ela aconteceu? Ele publicou num fórum de tecnologia, falou, eu preciso de duas pizzas, e quem me der duas pizzas, entregar duas pizzas aqui em casa, eu vou dar 10 mil bitcoins. E aí, um cara lá que viajava os Estados Unidos na época viu isso, comprou as pizzas no cartão de crédito e mandou entregar na casa dele. E ele enviou então os 10 mil bitcoins para esse cara. E aí a gente pergunta para vocês: quem que é mais rico hoje? O cara que recebeu as pizzas ou o cara que recebeu o Bitcoin? Por incrível que pareça, o cara que recebeu as pizzas. Porque o cara que recebeu os Bitcoins, você viu que ele estava fazendo uma trip nos Estados Unidos e ele foi gastando. Então, em 2 ou 3 meses, ele gastou todos aqueles 10 mil bitcoins, conforme ele foi andando nos Estados Unidos. Como a gente não sabe, mas provavelmente ele chegava e falava, posso trocar aqui com você e tudo mais. É, E esse cara da pizza, ele pensou, putz, consegui fazer a primeira compra com bitcoins. Então, o que que eu vou fazer para conseguir mais bitcoins? Foi ele que descobriu que você poderia minerar Bitcoin em placas de vídeo, porque até então você minerava Bitcoin somente no computador. Qualquer pessoa comum podia minerar Bitcoin. Esse cara não. Esse cara foi estudando, foi aperfeiçoando o algoritmo e conseguiu rodar especificamente na GPU, que rodava muito mais rápido. Então, esse cara hoje ele tem uma carteira enorme de Bitcoins, é uma das primeiras carteiras que tem muito Bitcoin mesmo. E depois disso ele fala, tem várias entrevistas deles, vocês podem procurar, que ele mesmo já gastou 10 mil bitcoins foi na pizza, mas depois ele gastou 40 mil bitcoins em várias outras coisas nos anos seguintes. Então, ele foi pegando e gastando, mas mesmo assim hoje ele ainda tem bastante. E foi uma das pessoas que mudou o Bitcoin por causa disso. É, então, a gente tem aqui o último e-mail conhecido do Satoshi Nakamoto, e aí dá para entender o porquê que ele sumiu. Foi um e-mail que a CIA enviou para ele falando para ele se apresentar e conversar sobre o Bitcoin, né, e tal, o que que ele achava. E aí esse e-mail nunca foi respondido por ele. E depois desse dia a gente nunca mais ouviu falar de Satoshi Nakamoto, que até então ele era muito ativo nos fóruns, de tecnologia. Então hoje o Bitcoin não tem um dono, né? O dono pode estar por aí, mas a gente nem sabe quem que é. Tem várias pessoas que falam, eu sou o Satoshi Nakamoto, mas ninguém foi validado até hoje, porque o único jeito de você validar se o cara é realmente o Satoshi é ele pegar e fazer uma movimentação da carteira dele, que desde esse dia está parada. Então a gente não tem movimentações na carteira do Satoshi, que é a maior carteira de Bitcoin hoje. Falando sobre blockchain, então. Quais são as premissas? É uma criptografia, então é uma rede criptográfica, geralmente em RSA 256, tá? Então ela é descentralizada, então várias pessoas em vários lugares têm rodando no seu computador nós da blockchain, tanto de Bitcoin, como pode ser nó Ethereum, como pode ser nó de qualquer outra blockchain. E você tem um algoritmo de consenso, que é aqui que está a grande sacada da blockchain, tá? Aqui só uma curiosidade, tá? Eu tirei no começo do mês esse print do site ali, e aqui mostra todos os nós do Bitcoins pelo mundo. Então a gente tem cerca de 19 mil nós, tá? Rodando, a gente tem alguns ali no Brasil e uma grande parte nos Estados Unidos e na União Europeia. Então, explicando um pouquinho como funcionam as transações da blockchain. Se o Beto quiser enviar um Bitcoin para a Ana, ele envia, essa transação vai ser submetida para a rede blockchain. Então, aqui a rede toda vai receber, a rede inteira recebe essa transação.
Aí os mineradores trabalham para validar essas transações. Então, como é que é esse trabalho? Nada mais é do que o computador tentando resolver um algoritmo super complexo, tá? E esse algoritmo, o legal disso é que, assim, quanto mais fácil de resolver, mais difícil é o próximo algoritmo. Quanto mais difícil de resolver, mais fácil é o próximo algoritmo. Deixando em torno de 10 minutos para cada resolução de hash, de algoritmo. Então, ele validou. Então, o Bitcoin é o primeiro a resolver o hash, né? Então, o primeiro minerador a conseguir resolver esse hash criou um novo bloco. E aí vem sim a blockchain, né? Incluindo, entre outras, transações do Beto para Ana. Então, ele resolveu aquele hash e conseguiu criar um novo bloco. Então, todas as transações vão entrar naquele bloco e vão compor um bloco novo, tá? E ele é recompensado com novos bitcoins e com uma taxa sobre cada transação. Então, o minerador, além de conseguir os bitcoins, ele vai conseguir essa taxa. Então, um novo bloco é adicionado. Então, sempre a cada 10 minutos tem um novo bloco entrando aqui na rede do Bitcoin. E os mineradores passam a trabalhar buscando um novo bloco. Então, sempre vai tentando, e é por que a gente chama de proof of work. Então, quanto mais trabalho, mais bloco você consegue. Então, a rede inteira reconhece que o novo bloco é validado, porque vários computadores tentaram resolver aquele hash e um resolveu, mas os outros conseguiram resolver logo em seguida. Então, eles validam aquele hash e ele entra na blockchain. Então, a transação é concluída e o Bitcoin agora pertence à Ana. Putz, mas demora todo esse tempo para fazer uma transação de Bitcoin? Sim, demora. E esse talvez é um dos principais problemas que a gente tem quando a gente fala de moedas digitais, e tem muitas moedas tentando resolver isso de uma forma mais fácil. Só que você não consegue resolver isso, a princípio até hoje, sem você tirar um dos pilares da blockchain, que é a descentralização. Então, a gente tem, por exemplo, Solana. Solana é uma blockchain que faz transações em segundos e muito barata. Só que ela tem metade dos servidores rodando numa infraestrutura própria. Então, ela roda metade na infraestrutura dela e valida alguns pontos em outros nós externos. Então, é uma blockchain semi-privada, tá? Aqui sobre o algoritmo de consenso, como que funciona para os mineradores validarem. Isso aqui foi criado por um general bizantino, tá? No que ele cercou um castelo e ele falou assim: eu vou acender uma fogueira e a hora que vocês verem o fogo, vocês todos atacam juntos. Por quê? Porque se uma dessas pessoas não atacassem, seria um ponto de saída para o pessoal conseguir escapar daquele cerco que ele tinha criado. Então você não teria o consenso. Então foi criado nessa época e é usado na blockchain hoje como uma forma de você, se todo mundo validar, então é válido. É uma transação verificada. Se todo mundo rejeitar, não é uma transação válida. Agora, um pouquinho de diferença. Quando a gente fala de Bitcoin, a gente fala de Proof of Work, ou prova de trabalho. Ou Proof of Stake, prova. é, Stake é tipo aposta, né? Tipo como você deixasse alguma coisa em aposta, que seria o que as novas moedas, principalmente o Ethereum, têm trabalhado, tá? E qual que é a grande diferença? O Bitcoin, ele é minerado, né? Assim como várias outras moedas surgiram depois e eram mineradas. Então você precisa de vários computadores. Hoje em dia, uma pessoa comum, ela nem consegue minerar um Bitcoin porque ela não consegue quebrar o hash mais rápido do que uma empresa. Então, hoje em dia, muito difícil existir uma pessoa que consiga minerar em casa. Geralmente são grandes fazendas de computadores, de placas de vídeo, que fazem essa mineração. E aí, com essa mineração, eles conseguem quebrar os hashes, ganhar o dinheiro e ganhar Bitcoin e fazer as trocas. Então, basicamente, eles mineram, os mineradores recebem as recompensas pelos blocos, tá? Os hackers precisam de 51% de todos os computadores na rede do Bitcoin para poder validar aquele bloco e colocar uma transação falsa. Então, é difícil. E usa muita eletricidade, que é um dos grandes problemas do Bitcoin hoje. E o pessoal fala de energia limpa, que o Bitcoin tinha que ser mais limpo, né, e tudo mais. Aí vem, então, o Ethereum criando a prova de aposta, que é basicamente ele vai validar.
você vai pegar umas moedas, então digamos que eu tenho 10 Ethereums. Então eu vou colocar esses meus 10 Ethereums em aposta e eu vou validar se as transações são verdadeiras ou não. O que que isso quer dizer? Quer dizer que se alguém coloca uma transação falsa e eu vou lá e valido essa transação falsa, e a rede inteira não valida essa transação, eu vou perder o meu dinheiro que eu coloquei lá, que eu deixei ele em aposta. Então eu meio que falo assim, ó, eu estou deixando meu dinheiro porque se a rede perder, eu perco, entendeu? Então várias pessoas deixam o dinheiro dela e faz essa prova de aposta, que é o Proof of Stake. Então, a capacidade não depende mais da rede, tá? Os validadores não recebem, então, blocos, recompensas de blocos, porém ela vai receber por transações. E aqui os hackers precisam de 51% de toda a circulação de criptomoedas existentes para poder conseguir passar uma transação falsa, o que é um problema, né? Muito difícil alguém ter 51% de qualquer moeda existente. E requer menos energia, porque você só deixa sua moeda lá em stake. Então, por que investir em cripto? Desvalorização da moeda. E esse aqui é o principal momento quando a gente olha para o nosso estado atual. Então, quando a gente faz muita compra, por exemplo, Shopee internacional, agora com taxa, pior ainda, né? Mas a época que a gente fazia e a gente via que ia comprar alguma coisa e aí lá fora é às vezes 5 vezes mais barato, né? O dólar está quase 6, então era quase R$ 6 mais barato. A gente vê que perante o dólar a gente perde muito dinheiro, mas perante o real a gente também perde muito dinheiro. Porque em 1994, quando foi criado o real, R$ 100 valia R$ 100. Hoje, para você ter o mesmo poder de compra de R$ 100, é que você tem os R$ 100, você tem o poder de compra de R$ 12,47 de 1994. Então, muita coisa subiu. Se vocês olharem, nesse tempo teve muita inflação, só que o dinheiro não acompanhou. O valor que esse dinheiro tinha, ele não acompanhou. Tá? E então esse é um dos motivos da gente investir, por exemplo, em criptomoedas, que nem o Bitcoin. Ele tem 21 milhões de, de circulação máxima. Ele nunca vai aumentar isso. Então você não consegue aumentar a inflação do Bitcoin. E ela é sempre separada um pouquinho. Então isso faz com que o dinheiro, o valor dele só cresça. Porque quando a gente tem algo que, igual o Brasil ou outros países que sempre imprimem dinheiro, o dinheiro cada vez vale menos. Porque se você tinha R$ 100, que valia R$ 100, e agora você tem duas notas de 100 que vale R$ 100, então você tem, na verdade, duas de 50 porque você dobrou a sua nota, né? E aí a gente fala, mas o dólar é um pouco melhor. Mas não, perante o Bitcoin é a mesma coisa. De quando tem históricos aqui no Google, que é desde 2015, o Bitcoin, o dólar já perdeu perante o Bitcoin 99% do seu valor. E sobre os US$ 100 valendo também lá nos Estados Unidos, né, o poder de compra deles caiu para US$ 3,59. Então eles também têm problema, assim como qualquer país que tem um dinheiro que não é lastreado, né? Hoje, o dinheiro fiat, quando ele foi criado, ele era lastreado o real, ou o dólar era lastreado em ouro. E depois de um tempo, os governos queriam ter mais dinheiro e imprimir mais dinheiro, então agora não vale mais o ouro. Tanto que teve aquela corrida do ouro nos Estados Unidos, onde eles tiraram o ouro da população e deram o dólar. E com isso, o que que eles fizeram? O ouro é nosso e vocês ficam com dinheiro. E esse dinheiro aqui, quem disse que vale cem dólares? O presidente dos Estados Unidos falou: eu falo que vale. Então é um dinheiro de confiança, não é um dinheiro mais lastreado. E é por isso que o dinheiro pode continuar sendo impresso, né? E essa era uma dúvida que eu tinha, por exemplo, quando eu era mais criança. Como que o pessoal consegue continuar imprimindo dinheiro se será que eles estão achando ouro? Eu sempre achava que eles tinham alguém minerando ouro o tempo todo e achando e conseguindo imprimir dinheiro por causa disso. Mas não. É baseado em confiança. Então, se eu falo que vai valer US$ 100, então vai valer US$ 100. E aí a gente tem, então, R$ 100 investido desde 2014 e até os dias atuais, então 10 anos. Se a gente tivesse deixado R$ 100 em real, ou seja, guardado embaixo do colchão sem fazer nada com ele, hoje a gente teria o poder de compra de R$ 95. Ele ainda seria R$ 100, mas o valor dele seria R$ 95. No S&P 500
né, que é as 500 ações da Bolsa Americana, a gente teria R$ 279. Num CDI básico, sem contar juros compostos, teria R$ 229. Investindo em Microsoft, não, vou investir numa coisa que realmente eu sei que vai dar dinheiro, porque é uma empresa super conceituada, criadora do Windows, R$ 2.378. E em Bitcoin, R$ 100 em 2014, e hoje teria cerca de R$ 30.000. E quanto que você teria que ter investido, então, para ser um milionário de 2014 até hoje? Em real, você teria que ter investido muito mais de 1 milhão, teria que ter 1.050.000. No S&P 500, 358.000. E no CDI, 436.000. Já na Microsoft, se você tivesse investido 42.000, e aqui sempre pensando em reais, tá? Você já seria milionário. E no Bitcoin, só R$ 3.379. E por que que eu estou trazendo desde 2014? Porque em 2014 eu estava na faculdade de tecnologia, né? Então um amigo meu chegou para mim e falou: Cara, Bitcoin é um negócio do futuro, faça aqui, não sei o quê, muito legal. E eu não dei bola, porque eu pensei assim: Tá, mas como é que funciona? Ah, é um negócio, um dinheiro que fica na blockchain, o governo não tem controle, não sei o quê. Aí eu falei: Cara, isso aqui não pode acontecer, o governo não vai deixar isso acontecer. E nem fui atrás, ele não soube me explicar mais e ficou por isso mesmo. Então, se eu tivesse naquela época guardado um dinheiro investido em Bitcoin, nem que seja por curiosidade, hoje já poderia estar bem melhor do que estou, né? Então, a gente sempre teve uma pessoa que chegou e falou isso pra gente em algum momento, né? E a gente pensou, não, isso aqui é igual o jogo do tigrinho, isso aqui é pirâmide. Então, a gente sempre deixa para depois. Então, o objetivo aqui é mostrar o que aconteceu e por que que é uma coisa válida, tá? Então a gente tem a psicologia por trás do mercado. Quando a gente fala de psicologia por trás do mercado, o que que é isso? O que que é um mercado? Por que que as coisas sobem e as coisas descem? Porque as pessoas decidem que as coisas têm que descer e as coisas têm que subir. Então, se eu acho que o Bitcoin vale 60.000, eu vou vender meu Bitcoin por 60.000. Se eu acho que ele vale 100, eu vou colocar lá 100.000, né? Só que sempre tem pessoas querendo comprar e pessoas querendo vender. E quando a gente fala de psicologia por trás do mercado, a gente está pensando assim: o que que as maiorias das pessoas estão pensando no momento? Então a gente tem, os governos são tão diferentes. Você tem esquerda, você tem direita, né? Só que todos os governos querem competir internacionalmente, né? Então querem ter um país mais forte e fazer mais trocas com outros países e poder ter frente com esses países para ter alguma coisa. E todos os governos querem fazer o controle da inflação. Então, eles querem, se você olhar o Brasil tem meta de inflação. E essa meta é meta de quanto que eles podem imprimir de dinheiro. Tanto que agora muito se fala que estão querendo aumentar o arcabouço fiscal. O que que é isso? É simplesmente você aumenta o quanto você arrecada para você poder gastar mais. E então, os governos eles sempre querem fazer isso. Eles querem gastar e eles querem é, isso, gastar, não entendam gastar simplesmente como jogar fora, mas pode ser alguns tipos de investimento. E eles também querem uma competição internacional. E já as pessoas elas também são tão diferentes, né? Aqui na nossa T a gente tem aproximadamente 128 pessoas, e dessas 128 pessoas eu tenho certeza que se a gente perguntar separadamente, cada uma tem uma visão. Só que quando a gente coloca todo mundo junto, a gente tem uma tendência de comportamento de manada, que é o que a gente fala na psicologia, que é a psicologia das multidões, criada aqui pelo Le Bon em 1895. Vocês conseguem ver um videozinho que eu estou colocando aqui? Sim? Beleza. Então, esse aqui é um vídeo simplesmente para explicar sobre o comportamento de manada, tá? Então, são várias pessoas entrando no elevador, então todos são figurantes, e uma pessoa vai entrar normal e as outras vão entrar de costa. Essa aqui que está mostrando ali na imagem não é a figurante, né? Aí começa a entrar mais pessoas e sempre pessoas vão ficando de costa e ela já começa a ficar incomodada. Então ela fica meio de ladinho, aí entra mais pessoas, daqui a pouco ela tá completamente de costas, igual todas as outras pessoas. Então isso que é comportamento de manada. É aquele negócio, não sei se vocês já viram várias notícias do pessoal CrossFit correndo na rua e o pessoal saindo correndo junto achando que era arrastão. Então existem várias coisas desse tipo.
que a gente é tendenciado pelo comportamento que a gente vive, tá? Então, deixa eu só voltar a compartilhamento aqui. Então, isso que é o que a gente chama de comportamento de manada. As pessoas são diferentes, só que quando elas são muitas pessoas, elas acabam convergindo sempre para o mesmo lado. Então, por mais que a gente fala, o Eric vai pensar diferente, o Bitcoin está caindo, o Eric vai vender, porque o Eric está pensando diferente. Não, todo mundo está pensando em comprar porque está caindo, só o Eric está pensando em vender. Mas se eu estou pensando em vender, mais pessoas na casa deles também estão com o mesmo sentimento, aquele sentimento de medo. Putz, será que vai cair mais? Será que vai subir mais? Então é por isso que a gente tende a pensar igual, mesmo sendo diferente. Então foi criado um ciclos de mercado. Então o mercado ele sempre trabalha em quatro ciclos, tá? Que é a parte de baixa, a parte de alta, a parte de acumulação e a parte de complacência, né? Que é quando ele começa a cair e você fica naquela, eu não vou vender ainda, vou segurar, mas é padrão que todos os ciclos eles aconteçam, tá? E eu vou mostrar isso aqui para vocês na prática daqui a pouco. Então a gente começa sempre aqui no ciclo de esperança, tá? Se você olhar, é um ciclo aqui que todo mundo fala, putz, uma recuperação é possível. E quando a gente fala de ciclo de mercado, não pensa simplesmente no Bitcoin, não pensa simplesmente nas ações, pensa no ciclo econômico como um todo. Como é que está o Brasil? Como é que está os Estados Unidos? Principalmente os Estados Unidos, tá? Então, quando está nessa parte de esperança, a gente tem os agentes de mercado estimulando a economia. Você tem governo melhorando, baixando os juros. Então, hoje a gente está com juros no Selic super alta no Brasil. Daqui a pouco a gente vai começar. Já começou a cortar um pouquinho e daqui a pouco vai começar a cair cada vez mais. Você tem um aumento de gasto do governo, porque o governo está incentivando, colocando dinheiro na economia. E você tem mais impressão de dinheiro. Então a inflação do dinheiro aumentando. E o objetivo disso aqui é aumentar o consumo. Sabe aquelas promoções que vocês veem? Vamos comprar carro porque a carro está com taxa zero. Vamos comprar casa porque a casa agora o governo está dando um incentivo. Então, tudo isso é quando o ciclo está nessa parte de esperança, tá? Aí você entra na parte de pico, porque os juros já estão baixos, a economia já está bombando, está todo mundo comprando, compra, 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 os e-commerces voando, e a gente aqui dentro da Clear, a gente tem uma noção boa disso, de como é que está as compras. O desemprego está baixo e tem novas empresas surgindo, então tem incentivo para criar empresas, as empresas conseguem novas ideias, saem do papel muito rápido, e é quando a gente está nessa fase de pico. E aí a gente entra nessa parte que começa a reduzir, tá? Então os juros começam a subir. O primeiro ponto que a gente vai olhar aqui é os juros começou a subir de novo. É uma redução no consumo, então as pessoas param de comprar, porque ou elas estão aumentando o desemprego, então elas têm menos dinheiro, ou as pessoas falam, putz, eu já comprei demais, agora eu estou pagando cartão de crédito ainda, então começa a segurar. E aí você tem uma restrição ao crédito, então quando você tenta comprar alguma coisa mais cara, o banco fala, opa, agora não é a hora, o banco não te dá esse crédito, ou te dá um juros enorme que você não quer, e os ativos começam a corrigir. Então você tem a bolsa começando a cair, você tem o Bitcoin começando a cair, então todos os ativos começam a diminuir. Até que a gente chega nessa parte que é o pânico, né? A raiva. Quando você olha ali que a economia está desacelerada, então a gente está com a economia totalmente desacelerada, o desemprego está aumentando, então a gente começa a sentir várias empresas fazendo demissões em massa. Então é o que aconteceu principalmente ano passado, juros altos. Você vai comprar alguma coisa, quase não compensa você comprar. Você investir numa empresa não compensa, porque você compensa você deixar o dinheiro no CDI que está te dando uma taxa de 12%, né? Então, para que eu vou tentar me arriscar um pouco mais? E aí você tem o fundo, que aí sim, o fundo as empresas já quebraram, tá? Então, muitas empresas quebram, que é quando o banco quebra, empresas que não compraram demais, e é que no Brasil a gente pode falar, várias empresas quebraram ano passado. Tem o caso da 123 Milhas, que ganhava muito dinheiro e conseguiu quebrar o ano passado.
O desemprego aumenta, então a gente vê as empresas fazendo layoffs e tudo mais, e os ativos muito mais baratos do que eles valem. Então a gente pega lá um Bitcoin, por exemplo, ano passado estava 19 mil, 20 mil, hoje já está em 60 e poucos mil. Então a gente consegue ver que as coisas estão bem no fundo mesmo, e é naquela parte assim que todo mundo fica mais calmo, tá?